Livro do profeta Malaquias. Diz assim: Peso da palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. E a Esaú aborreci e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecemo-nos, mas voltaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade e povo contra o qual o Senhor está indignado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: seja o Senhor engrandecido desde os termos de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E também quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Apresenta-o, pois, ao teu príncipe. Por acaso se agradará ele de ti ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, orai pelo favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem da vossa mão aceitarei oferta. Porque desde onde o sol nasce até onde se põe, será grande o meu nome entre as nações. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque grande será o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: impura é a mesa do Senhor e o seu produto, a sua comida é desprezível. E ainda dizeis: eis aqui que canseira é isto, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei isso de vossa mão, diz o Senhor. Mas maldito seja o enganador que, tendo machos no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrompida, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é temível entre as nações. Agora, pois, ó sacerdotes, para vós este é o mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E até já as tenho amaldiçoado, porque não pondes o coração a isso. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e com ele sereis tirados. E saberei que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca e iniquidade não foi achada em seus lábios.
Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão conhecimento e da sua boca o povo buscará a lei, porque é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, fizeram tropeçar a muitos na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que vós não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que, pois, agiremos de modo traiçoeiro, cada homem contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá foi desleal, e em Israel e em Jerusalém se cometeu abominação, porque Judá profanou a santidade do Senhor, que ele amou, e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que oferece oferta ao Senhor dos Exércitos. E isto outra vez fizeram. Cobriram o altar do Senhor de lágrimas, de pranto e de clamor, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Mas dizeis, por quê? Porque o Senhor testemunhou entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, havendo nele ainda resíduo do Espírito. E por que um? Porque procurava uma semente de piedosos, porque guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais para com a mulher da vossa mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que ele aborrece o repúdio e ao que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não cometam traição. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, no que o enfadamos, nisto que dizeis. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós procurais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão de lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como se refina o ouro e a prata. Então o Senhor trarão oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias passados e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma veloz testemunha contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam em seus salários de arista, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e os que fazem injustiça ao estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Toda a vida vós me roubais, e dizeis, no que te roubamos? Nos vossos dízimos e ofertas. Sois amaldiçoados com maldição, porque vós, toda esta nação, me roubais a mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haverá lugar suficiente para recolherdes. Repreendei por causa de vós o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa videira no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
As vossas palavras contra mim foram agressivas, diz o Senhor. No entanto, vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveita que guardemos a sua lei e que andemos afligidos diante do Senhor dos exércitos. Dizemos, pois, agora, bem-aventurados soberbos, e os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temiam o Senhor falaram frequentemente cada um ao seu companheiro, e o Senhor atentou e ouviu. E foi escrito um memorial diante dele para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. E serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Porque eis que vem aquele dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para os que temem o meu nome nascerá o sol da justiça. E em suas asas trará cura, e sairão e saltarão como bezerros da estribeira. E pisareis os ímpios, os quais se farão cinza debaixo da sola dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe estatutos e juízos para todo o Israel. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O capítulo de Malaquias 1, 2, 3 e 4 vai falar sobre o Deus temível, o Deus restaurador, o Deus que conhece os nossos corações e que julga os traidores, os ímpios e todos aqueles que pecam. Porque o Senhor não toma o culpado por inocente, mas o Senhor ama o pecador. E como Deus ama o pecador? Porque sabe que nós somos limitados. Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nós precisamos colocar diante dele todos os nossos obstáculos. Tudo aquilo que nos impede de proferir aquilo que nós sentimos, porque muitas vezes nós nem nos conhecemos. Não conhecemos a nossa alma, o nosso interior, os nossos sentimentos. E o Senhor revela através do profeta Malaquias quem somos. Muitas vezes roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Muitas vezes perguntamos para o Senhor por que o ímpio prospera. E muitas vezes nós, que somos considerados justos diante do Senhor, não prosperamos. Porque servimos a Deus e muitas vezes nós não temos o livramento. Mas o Senhor, Ele faz uma promessa que quando nós confiarmos nele, Ele nos livrará. E Ele nos mostrará a diferença de quem serve e de quem não serve. Porque quem serve ficará de pé, mas quem não serve vai cair, vai ser como uma árvore que não dá fruto, folha seca, que o vento leva, mas nós não. Nós seremos os justos do Senhor, obedecendo às suas leis. O Senhor pede para nós lembrarmos da lei de Moisés, onde Deus entregou para ele as leis, os mandamentos para todo o povo de Israel. Ah, mas foi só para Israel? Nós somos Israel de Deus quando nós assumimos a confiança plena no Eterno. Quando nós queremos restauração e transformação e fugimos do pecado, da injustiça. Quando nós queremos adorar ao Senhor e quando nós queremos proferir o nome do Senhor, quando queremos divulgar a palavra de Deus, nós estamos diante de um julgamento.
E quando o julgamento acontece, o Senhor que conhece os nossos corações, muitas vezes corrompidos por tantas coisas, tantos problemas, tantas situações, mas porque somos muitas vezes enganados. Porque quando nós conhecemos a palavra, é ela que nos liberta. E esse é um estudo para nós refletirmos aonde está o nosso coração. Aonde está a nossa missão? Quantas almas temos ganhados para o Senhor? Quanto da palavra de Deus nós temos anunciado? Quanto nós temos estudado a palavra do Senhor? Quanto de ofertas e dízimos nós temos entregados na casa de Deus? Quantas coisas estamos fazendo para agradar ao Senhor? Como estamos querendo a vinda do Messias sem preparação? Precisamos estar preparados. Precisamos estar conscientes dos mandamentos do Senhor. Precisamos entender que muito melhor é servir a Deus do que servir ao mundo. E quando o Senhor, Ele olha as nossas vidas, nós nos convertemos a essa palavra, porque ela é a verdade. Não há como fugir dessa verdade, porque só há um caminho. E o caminho está na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Que hoje seja um dia de restauração. Que hoje seja um dia de conversão ao seu coração, para que nós possamos viver livres diante da palavra de Deus nas nossas vidas. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.